Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Pausa na Programação. Aqui nós falamos sobre carreira, trajetória e os assuntos do momento da área de tecnologia. Para começar essa conversa, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores. BTO Gestão Completa de TI. Oakmont Group, especialistas em cibersegurança. Whitec, sua TI, nossa prioridade. Mundo 365, o seu parceiro de sucesso em tempo integral. Advanced Informática, a sua consultoria em produtividade, segurança e nuvem Microsoft. Estúdios Vida Moderna, torna o seu podcast em realidade. Uniker, a plataforma de CSP com as suas regras de negócio. E eu quero te convidar para seguir o Pausa na Programação no Instagram, se inscrever no nosso canal do YouTube e no Spotify. Todos os dias a gente tem um conteúdo muito bacana para você. E hoje eu tenho a honra e o privilégio de receber um convidado super especial. Ele tem mais de 30 anos de experiência nos mercados de seguro, saúde, automotivo e dados. Ele é apaixonado por corrida de rua e pela natureza. Atualmente ele é sócio da Bridge, uma empresa de dados e tecnologia que conecta montadoras de automóveis a bancos, seguradoras, locadoras, empresas de logística por meio do uso de dados e veículos conectados. Juliano Mourão, muito obrigada por você vir conversar com a gente hoje. Obrigado eu pelo convite, estou muito honrado de estar aqui com você. Gil, posso chamar de Gil? Claro. Então tá. Quero agradecer a Karina, mandar um beijo para você, cá. Gil, dados te permite sonhar? Nossa, e como? Dados é um mundo muito interessante, né? Quando a gente está diante das possibilidades que ele traz, é até perigoso, porque a gente pode sonhar demais e executar de menos, né? Então, eu acho que ele nos traz histórias, ele nos traz informações que, quando conectadas, criam situações super interessantes. Então, dados faz sonhar bastante, bastante. Gil, conta pra gente um pouco sobre a sua trajetória. Minha trajetória profissional começou muito cedo. Eu comecei ainda fazendo escola com meu pai lá atrás, no mercado de seguros. Foi aquele momento que foi minha porta de entrada. Sempre trabalhando com vendas, gosto muito de me relacionar com pessoas. Eu acho que mais do que falar de cargos, empresas e afins, eu acho que é importante dizer o que essa trajetória construída basicamente nos primeiros 20 anos da minha vida profissional, 20, 25 anos, em vendas, eu acho que eu tive muitos aprendizados ali, né? O primeiro no começo da carreira, eu lembro que era um inconformismo. O trabalho foi para curar esse inconformismo, né? O Brasil passava por um momento econômico muito difícil e a gente tinha que resolver os nossos problemas. Então, o trabalho foi um caminho para isso, né? Quando eu trabalhei com meu pai e depois fundei a minha companhia lá atrás. Depois eu mudei para a minha primeira multinacional, fui trabalhar na MetLife e acabei mudando para o Rio de Janeiro. Sou paulistano, né? E fui fundar a filial daquela companhia no Rio de Janeiro. Foi um super desafio. Imagina um paulistano que não conhecia o Rio, mudando para o Rio, para uma nova cidade, tendo que criar um novo mercado. Então ali foi uma história muito legal realmente, de muito suor, muito suor. Depois eu mudo para uma outra empresa do segmento de seguros, uma corretora multinacional chamada Marsh. E ali passo a ir um pouco além de vendas, passando a cuidar de planejamento, estruturar uma nova área. E essa companhia, naquela época, passou por uma crise corporativa global por conta de uma questão que aconteceu nos Estados Unidos. É público isso, claro, por isso que eu estou falando. Um procurador de Nova York processou a categoria de companhias como ela, né? Então foi um misto que eu chamo que foi um choque de realidade, né? Uma posição já, os primeiros movimentos meus em gestão, com uma crise corporativa, eu ainda morando no Rio, foi uma boa confusão ali. Boa confusão. Eu costumo dizer, quando eu ouço uma situação como essa, uma frase do Dado Schneider: bem na minha vez. Exatamente. Poxa, bem na minha vez. Depois de ter ficado por volta de 6 anos nessa companhia, eu acabei mudando para Icatu,
A Icatu representou uma grande renovação para mim, especialmente porque eu comecei a olhar outros modelos de negócio dentro da mesma área. Costumo dizer que a Icatu foi um amor de verão para mim. Fiquei muito pouco tempo lá, mas eu me apaixonei por aquela companhia. Até hoje carrego amigos, grandes amigos, amigos da vida. E dali eu mudei para a Aliança, que foi uma mudança já para um desenvolvimento, né? Ali eu já estava próximo dos 40 anos de idade, então ali um cargo já, uma diretoria executiva, um outro escopo de trabalho. Então ali eu vi que foi um grande momento de desenvolvimento meu, né? Quando deixo a Allianz, aí sou procurado por um headhunter para ir para uma empresa de dados, né? Para mim, aquilo lá era um negócio super... Do que esse rapaz está falando, né? Eu uso dados, são dos relatórios que eu consumo, dos números que eu preciso para trabalhar, e de repente me apontou uma companhia que estava chegando no Brasil, chamada LexisNexis, um player global dessa área, e precisando estruturar a operação no Brasil, né? Já tinha um CEO, já tinha uma estrutura inicial, e como eu vinha do mercado de seguros, eles precisavam vender para o mercado de seguros, ocupei a posição ali de comercial da companhia. E é uma empresa gigante, né? É uma empresa gigante, um market cap acima de 43 bi de libra. Ela está em 3 bolsas, mas a principal é Londres. Ela está no índice, o FTSE, né, que é o índice das companhias principais da bolsa. É uma companhia muito discreta, muito interessante, por sinal. E lá eu entrei no mundo de dados, né? Comecei como diretor comercial, depois assumi a companhia. Eu me lembro do meu onboarding, né? Que eu sentava na frente da moçada de dados lá para eles me explicarem. Eu falei, rapaz, quando você estava estudando, eu provavelmente estava no bar lá na faculdade, então eu não entendo exatamente tudo que você está me falando. No amarelinho? Exatamente. Bom, então, assim, vai devagar, vamos entender. Então, foi um começo super divertido nesse sentido, né? Eu fiz referência para o amarelinho, porque você já reparou que toda faculdade tem um bar e é amarelinho do lado? É verdade. Deve ser por causa da cerveja, né? Acho que sim. E aí, poxa, dentro da minha trajetória, ali para mim foi um momento que eu tive que me tornar mais engenheiro, né? Foi um momento de mudança até de jeito de trabalhar, né? Você trabalhar com dados tem tantas variáveis, né? Que mistura tecnologia, mistura ciência de dados. Eu tinha físico no meu time. Então, assim, é uma diversidade real de formações. Mas a sua formação também é diferente, né, Gil? Ela tem uma pitada, tem um tempero diferente ali na pós-graduação, é verdade, verdade. Conta um pouquinho. Eu sempre quis... Eu acho que eu sou um sociólogo frustrado. Quando estava na época de graduação, eu queria fazer sociologia, né? E a vida me levou para administração, fiz administração, mas esse desejo de estudar sociologia nunca foi embora. E quando eu morava no Rio, no meio daquela confusão que eu contei quando trabalhava na MASH, eu falei, rapaz, eu vou estudar sociologia. E aí fui fazer sociologia na PUC do Rio. Pô, melhor lugar para se estudar sociologia. E foi ótimo. Eu adorei, fiz grandes amigos. A gente toda quinta-feira tinha o chopp sociológico, a gente descia lá no Baixo Gávea e era muito gostoso, também muito diverso. Eu lembro que na sala de aula tinha a aeromoça aposentada, tinha a repórter do Telecine, tinha a repórter do Sport TV, tinha eu do Mercado Careta, tinha estilista. Então ali era um caldeirão interessantíssimo. Esses chopps sociológicos das quintas-feiras lá no Hipódromo, no Baixo Gávea, quem é do Rio vai saber, eram maravilhosos. Então foi cumprido um pedacinho dessa missão. Uhum. Aí você estava falando da LexisNexis, você tinha um time diverso. Exato. Então, voltando à trajetória da carreira, este ponto, né, ali eu entendi que era uma capacidade que eu tenho de exatas, né, de engenharia, né, de engenheiro. Então,
são conversas que demandam a gente ter que realmente fracionar alguns pensamentos, entender conexões. A gente fala muito de plataformas, começa numa aquisição de dado, essa transformação de um dado bruto, passa por uma modelagem do dado, eu brinco, o Masterchef está ali modelando, até uma entrega em diferentes formatos, por meio de APIs, arquivos batch, enfim. Tudo isso são disciplinas, são ciências diferentes, né, de tecnologia, de dados. Então, desta trajetória, eu trago comigo muito esse aprendizado de engenharia, né? E essa transição, né, do mundo de seguros para o mundo de dados, né, ela veio de uma necessidade ali, de repente, você não tinha se preparado para isso naquele momento? Sim, ela não foi planejada. Não foi planejada. Ela foi uma oportunidade que surgiu, resolvi encarar, porque não sei de quem está nos assistindo quantos já mudaram de mercados, né? De um mercado para o outro. É uma mudança grande. Você está acostumado, né, a operar numa situação já conhecida, controlada. Você entra numa outra desconhecida, onde você não conhece a linguagem. No fim do dia, você precisa vender, você precisa criar produtos bons, você tem que ter um bom RH e por aí vai. Mas são campeonatos diferentes, né? Enquanto você jogava, sei lá, o Campeonato Brasileiro de Futebol, você passou a jogar o Campeonato Argentino de Basquete. Tem um período de adaptação. Então, assim, foi muito rico isso, né? Muito rico. Foi um onboarding, né? Fui muito bem acolhido, então foi um onboarding muito interessante, né? Hoje, já consigo fazer umas cestas lá no Campeonato Argentino de Basquete. Eu vou ficar quieta. Gil, você tem uma vida também de mentor, né? Conta um pouco pra gente. Sim, sim. Eu tenho uma vida há 10 anos, está fazendo uma década esse ano, de mentor da Endeavor. A Endeavor, para quem não conhece, é uma organização global, sem fins lucrativos, que apoia o desenvolvimento do empreendedorismo no Brasil. Uma turma da pesada, eu tenho um super orgulho de fazer parte desse time. E lá eu atuo esses 10 anos como mentor de empreendedores. É um trabalho voluntário, mas o ganho é espetacular, não só por conhecer pessoas incríveis, mas também por aprender muito nessas mentorias, né? Porque no fim do dia uma mentoria é uma grande troca, né? Esse trabalho ele ocorre por demanda, então a Endeavor tem modalidades de trabalho, ela tem, por exemplo, o programa Scale Up, que são empreendedores que já passaram da arrebentação, já estão faturando, prontos para crescer, ainda não são empreendedores Endeavor, e trazem problemas específicos de negócio. Então a Endeavor faz a conexão entre a competência daquele empreendedor com a necessidade, a competência daquele mentor com a necessidade do empreendedor. E temos um tema em cima da mesa para discutir. É super interessante porque às vezes você sabe uma pequena coisa que representa muito para o outro lado, né? Ou mesmo você aprende com o outro lado como resolver um tema que você achava que controlava. Então, é uma dinâmica super interessante, é uma dinâmica muito boa para a sociedade, né, para a comunidade empresarial. E o que a Endeavor faz daria um podcast aqui, né? Sério? Merece ter alguém da Endeavor aqui para te contar. Então, já quero convidar. Na verdade, quero te convidar para fazer essa conexão e trazer essa pessoa para a gente conversar junto. Pode Topa? deixar. Topo, super. Topadíssimo. Então, Topadíssimo. Vou falar com a turma lá para trazer alguém da Endeavor aqui para conversar com você. Fechou. E o empreendedor Endeavor, ele é um empreendedor que quando se torna empreendedor Endeavor, vai para painéis de seleção, inclusive fora do Brasil, ele passa a ter acesso a mentores, a uma série de questões que ajudam a prosperar o negócio dele, né? Dela. Então, tipicamente, o empreendedor Endeavor é uma empresa que tem maiores chances de sucesso. A gente tem vários casos do Brasil, Creditas, nossa, tem vários casos. O 99 Táxi, que é fundada pelo Paulo Veras, que era presidente da Endeavor. Enfim, a gente tem vários cases super interessantes no Brasil, oriundos desse programa da Endeavor. É interessante você falar isso, porque você estava contando, né, como você chegou na Lexis,
né? E eu queria também que você falasse um pouquinho como você saiu da Lexis. Sim, sim. Porque você era CEO da empresa, né? Sim, sim. Eu tocava a operação para o mercado de seguros aqui no Brasil. Por uma decisão corporativa, né, a companhia decidiu desinvestir de alguns mercados internacionais e o Brasil estava selecionado entre eles, né? Esse processo foi doloroso, claro, né, especialmente porque passaram algumas demissões também pelo meio do caminho, mas, enfim, necessário por conta da estratégia, mas ao mesmo tempo apresentou algumas oportunidades, né? Os nossos clientes e fornecedores começaram a falar, mas espera aí, tem coisas que vocês fazem aí que a gente não gostaria de deixar de fazer, porque é importante para nós, né? E a conversa começou a acontecer e eu comecei a identificar que havia uma lacuna, já sabia isso em alguma medida, de juntar montadoras de automóveis com players desse setor, como você citou no começo, né? Bancos, locadoras, seguradoras, empresas de logística, empresas de mobilidade, como meios de pagamento, os tags, né? E conversei bastante com o Alexis e a gente falou, vamos ver o que esses caras querem. De repente, a gente viu que ali tinha algumas oportunidades para serem cobertas. Fizemos alguns testes, aí eu passei a fazer alguns testes com clientes em potencial, deram super certo. Eu falei, opa, estamos diante de uma oportunidade, estamos diante de uma necessidade que pode virar uma oportunidade. E assim nasceu a Bridge. Justamente para fazer essa ponte, né? O nome não poderia ser mais óbvio, né? Dar nome para uma empresa é um negócio difícil. Às vezes é mais fácil você ter um produto que vende do que o nome. Registrar o nome, então, Nossa Senhora. E aí a gente montou essa ponte entre as montadoras para esses players do mercado automotivo, né? Que militam ali nesse mercado, né? Então, de uma situação que não era tão boa, o empreendedor que vive dentro de você. Exatamente, foi exatamente isso. Foi um ato, acho que de coragem antes de tudo, né? Hoje eu tenho uma sócia que era minha head de produto e a gente encarou o desafio. E foi muito interessante porque eu escutei de uma montadora que a gente já tinha parceria que falou, olha, cara, muito bom a gente ter feito aquele negócio que não prosperou por outras razões, mas a gente está aqui de volta. Esse ato de dar a volta, isso está sendo muito importante para nós da montadora, imagina. A montadora hoje é meu fornecedor, né? Então foi muito, no mínimo, motivante escutar aquilo, né? Eu falei, opa, então acho que se eu não tiver montadora não tem negócio, né? E se a montadora não tiver a gente, hoje os negócios que a gente faz eles não têm também. Tu falou, opa, tem um veio aqui, essas coisas vão reafirmando no caminho de empreender, né? Então foi muito importante escutar isso daquela montadora naquele momento específico, né? Gil, você atuou em alguns mercados, né? Uhum. E como é que você trouxe isso para a sua atuação hoje na Bridge? Ótima pergunta. Atuar em diversos mercados traz um repertório, né, de entender negócios diferente. Estou batendo no microfone algumas vezes aqui. Traz um repertório para você poder entender mercados de formas diferentes, né? Então, quando eu falo de saúde, por exemplo, quando eu trabalhava no mercado de saúde, é uma cadeia super complexa. Imagina. Complexidade nada mais é do que a quantidade de variáveis numa equação, se eu falar matematicamente aqui, né? 1 mais 1 é 2, tá fácil. Mais 1, mais 2, mais x elevado ao quadrado, complicou. Bastante. Não é? Então, a saúde, sem dúvida, é uma equação de provavelmente terceiro grau, porque você tem laboratório, você tem uma lei, é um mercado altamente regulado. Então, trabalhar ali em mercado regulado traz uma experiência muito nesse lugar, e um mercado de muito faturamento, né? Um mercado de centenas de bilhões, né? E assim sucessivamente. Quando você olha seguros, que é um mercado bastante estabelecido, em termos de o cliente naturalmente já tá ali adquirindo seus seguros, tem muito espaço para crescer, é claro. Você vai misturando isso, então você começa a enxergar negócios de formas diferentes.
e traçando paralelos. Ontem mesmo eu estava numa conversa até um pouco mais difícil com um parceiro de negócios e enquanto ele falava eu pensava, nossa, eu vivi isso naquele mercado, que era uma questão de canal de distribuição, que era um atrito que havia ali num canal de distribuição e um canal novo de distribuição para um mercado novo. E eu já tinha vivido aquele atrito semelhante em outro mercado, que era um canal de distribuição. Minimamente aquilo me trouxe uma calma para falar, peraí, eu já vi em alguma medida esse filme, não sei se o final é o mesmo, né? Então a atuação ela fica um pouco mais simples até de fazer. Então esses diversos mercados, Rô, eu acho que eles trazem essa diversidade de repertório, né? De repertório. Não só de um bom orador, mas sim de conteúdo também, né? Gil, você não precisa citar nomes, se você não quiser, claro. Mas em pouco tempo a Bridge conquistou assim, clientes os maiores, né? Aqui no Brasil. Aproveitando esse seu lado, né, de mentor, que dicas de empreendedorismo você consegue trazer para a gente hoje? Porque eu vou ficar prestando muita atenção no que você vai falar agora. Eu acho que tem muita gente. Porque, pessoal, quantos anos tem a Bridge? A Bridge tem 1 ano e meio. 1 ano e meio. A gente não vai falar aqui o faturamento dele, não vai falar o nome dos clientes dele, dos fornecedores dele. Eu só posso garantir para você que é um negócio interessante. Fazer um pequeno disclaimer aqui. Obrigado pela pergunta e obrigado pelo cuidado. O que a gente faz, ele é uma vantagem competitiva, tanto para quem vende como para quem compra. Então, a descrição ela é importante no nosso negócio. Então, é por essa razão que a gente tem que manter essa descrição, né? E poder falar alguns nomes, a gente teria que discutir com o marketing das companhias e tudo mais. Seria uma coisa mais burocrática. Mas se forem no nosso site, vão encontrar algumas marcas expostas ali. Acho que eles vão gostar de ver. Agora a dica, nossa, que responsabilidade, hein? Eu vou falar a partir da experiência, né? A partir daquilo que eu vivi, do que eu vivo, para poder dar essa dica. Por que eu perguntei isso? Porque um produto bom, muitas empresas têm. Né? Que vai resolver a vida, que o cara vai falar assim, nossa, eu vou ficar rico, isso e aquilo. Existe uma distância muito grande entre você ter uma solução que é bacana, que você olha e fala assim, as pessoas precisam, e que as pessoas falam para você, olha, eu preciso, e a pessoa efetivamente assinar o pedido. Eu acho que um produto bom é um produto que vende, né? Isso eu aprendi lá atrás na minha carreira. Às vezes as pessoas criam produtos complexos, maravilhosos, mas não vendem. O outro cria um produto tão simplesinho e vende. Um produto bom é um produto que vende. No final do dia é o que a gente precisa, né? A dica que, a partir da minha experiência, né, eu acho que é muito mais compartilhar uma experiência, eu acho muita responsabilidade dar dicas, né? É testar, ir à rua e gastar sola de sapato até você chegar num lugar que vai ter um produto que alguém queira comprar. Eu acho que para mim isso é fundamental. É fundamental. O que eu percebo, né, e militando tantos anos em empresas corporativas cheias de recurso, a gente não percebe, mas a gente quer colocar o nosso recurso na praça, na rua. Mas não necessariamente quem vai estar do outro lado, que seja um ótimo recurso, como você falou, um bom produto, está disposto a comprar. Esse é um vício que existe. Às vezes tem um plano multinacional que vem para o Brasil, por exemplo, para citar um exemplo de uma multinacional, e que você tem que replicar ele no Brasil. Eu já vivi isso na carreira. Só que o mercado tem suas particularidades, né? Eu, como vivo trabalhando com risco, né, a matriz de risco do Brasil é diferente da matriz de risco dos Estados Unidos. Então, um produto que dá certo nos Estados Unidos relacionado a risco, né, seja um seguro, um produto de crédito, não necessariamente ele vai rodar o mesmo modelo no Brasil. A matriz de risco é outra. Eu vivi isso na pele. Então, a minha dica é essa, é ir lá testar e ver se funciona, se é isso que alguém quer comprar mesmo, antes de construir. Isso, para mim, é o básico, né? E foi isso que a gente fez. A gente, antes de efetivamente encarar que isso merecia construir uma companhia, a gente foi no cliente final e mostrou
testou, fizemos POC, deu resultado. POC são provas de conceito, né? A POC, usando aquele dado, a gente atingiu o objetivo. E aquele objetivo era um objetivo relevante para uma companhia de grande porte. A gente começou como grande banco no Brasil. A gente testou com aquele grande banco. Eles ficaram surpresos. Nossa, usar esse dado do carro, eu consigo fazer tal situação. A gente também trabalha na recuperação de veículo roubado, né? Usando esse dado do carro. E a gente recuperou um carro que nenhuma recuperadora tinha recuperado ainda, com 300 dias depois do roubo. Isso é muito tempo. Normalmente você recupera um carro roubado e você conta no máximo numa semana. A gente conseguiu em 300 dias usando o dado do carro. Para citar um exemplo mais concreto aqui, né? Aquele grande banco falou, nossa, acho que tem um veio aí, né? E a partir dessa experiência a gente voltou e construiu a solução, né? Então a minha dica é essa, vale a pena sentar, testar antes de sair para construir as coisas. Bacana. Eu quero mudar um pouquinho de assunto e perguntar para você, que é uma pessoa que inspira tanta gente, quem são as pessoas que inspiram você? Uau! Cara, são as pessoas do meu dia a dia. Eu não tenho uma pessoa X, um nome famoso que eu possa te dizer. É óbvio que a espiritualidade está aí, ela me inspira todos os dias de uma maneira espiritual, perdão pelo trocadilho aqui. Mas são as pessoas do meu dia a dia, sabia? É minha esposa, que está lá do meu lado, chova ou faça sol. Esse comportamento é um comportamento, eu acho, inspirador, gera lealdade. É minha sócia, que adora executar, é uma grande executadora. Eu também sou, mas ela é muito mais do que eu. Então me inspira a não perder foco, por exemplo, a não me distrair. Eu tenho um ex-chefe meu, que hoje é um grande amigo meu, Ramon Gomes, hoje vice-presidente da MetLife. Espero que você esteja assistindo e me veja aqui, porque você é uma grande fonte de inspiração minha. E é o maior comercial que eu conheço. Para mim, é o camisa 10 da área comercial. Só que ele não é só um cara de técnica comercial, é uma pessoa bacana. Então, muitas vezes eu me pego em situações que eu nunca contei esse segredo para ele, estou contando esse segredo aqui no ar. Que eu já me vi assim, poxa, se eu tivesse uma conversa com o Ramon, a gente conversa muito, as nossas conversas são maravilhosas, duram 4, 5 horas diante de uma boa bebida, de um charuto, muitas vezes. Como é que a gente discutiria esse tema, eu e ele, né? Então isso, e aí eu já me peguei fazendo isso, tem frases dele que eu uso, eu sei que tem frases minhas que ele usa também, então essa é uma inspiração, digamos, do dia a dia, né? Que eu trago comigo, né? Que eu trago comigo. Então a minha resposta são pessoas da minha referência, do meu ciclo de amizade, né? E não vou deixar de citar, eu sou bastante espiritualizado também, né? Eu sou espírita, né? E eu tenho mentores, né? Cada um tem o seu, né? A Bíblia, enfim, o que for. E essa turma são grandes amigos que me ajudam a navegar em mares turbulentos, né? Então, essas pessoas não só me inspiram, como me ajudam a respirar e transpirar aqui nessa missão. Gil, como é que você vê a tecnologia e dados aplicados ao negócio? E eu queria que você materializasse isso. Sim. E falasse sobre o nosso nível de maturidade também. Sim. Vou começar pelo segundo ponto que você trouxe. Eu acho que o nível de maturidade ele é diferente em diferentes mercados aqui no Brasil, né? Por exemplo, eu vejo aqueles que são indústria são os mais maduros. Indústria financeira, um grande banco. Essa turma eu acho que do que eu conheço, as seguradoras inclusive, né? É o que há talvez de mais avançado em termos de uso de dados. Porque primeiro que o negócio deles requer dados, né? Você tem que ter proteção a crédito, proteção a risco. Então essa turma é uma turma que eu vejo com mais maturidade. Especialmente na função da construção dos produtos, né? Então eu estou falando de indústrias maduras e áreas de produtos. É ali que eu vejo maior nível de maturidade. Onde que eu acho que a maturidade ainda tem muito espaço para se desenvolver são em canais de distribuição. Eu acho que os canais, como a gente está muito acostumado a vender,
muitas vezes vender é mais transpiração do que matemática, que não é tão verdade isso, eu acho que ali tem muito espaço para crescer. Então, assim, é assim que, para ser sucinto, é assim que eu vejo o nível de maturidade. E vou te dizer uma coisa, Rô. Eu tenho muita vontade de voltar para a academia, para estudar novamente. Meu filho fala que eu sou nerd. Eu sou curioso. E esse, para mim, será provavelmente a minha tese de mestrado, doutorado, que é o nível de maturidade do uso de dados no Brasil. Eu acho que isso é uma informação, do ponto de vista acadêmico, eu acho que é necessário para o Brasil, sabe? Merece uma pesquisa aprofundada. Eu adoraria mergulhar nesse tema. E com certeza está no meu backlog, como a gente diz em tecnologia. Agora, materializar o uso de dados, né? Essa é a parte dos sonhos dos dados, né? Onde a gente sonha muito. E eu vou trazer um caso real de uso para a gente tangibilizar isso, como funciona. Quando eu ainda estava na LexisNexis, um dos trabalhos muito importantes que a gente fazia era a aquisição de dados. Porque a qualidade do dado é o que muda o produto. Não é a forma como você entrega, é a qualidade do dado. É claro que a modelagem importa, né? Você não pode ter uma picanha se você não tiver um bom churrasqueiro. A picanha vai ser mais ou menos. Mas se você tiver um bom churrasqueiro, mas com um pedaço de carne duro, você não vai ter um bom churrasco, certo? Então, eu entendo, não fico em cima do muro nesse ponto. Para mim, dado. Qualidade do dado é por onde começa a qualidade do produto. Então, nessa história de aquisição de dados, a gente sempre buscava fontes, de preferência inéditas, para a gente conseguir ter a carne inédita no mercado. E a gente fez um trabalho muito forte com uma grande telco, né? Com uma grande telecom. Naquele momento a gente criaria um modelo matemático, né, para transformar isso em um score. Né? Então, para materializar um pouco o score, ele entra dentro de modelos de seguradoras, de bancos, como uma variável de uma equação de fazer um preço de um produto. Então, você precisa do score para isso. A gente tem os nossos scores de crédito, né, mas imagina isso aplicado dentro de um modelo matemático. E ali nós, então, combinamos, né, mediante um contrato de teste dos dados dessa telecom, né? Eles nos mandaram um book são os dados que eles têm, com 5.000 atributos diferentes, 5.000 colunas de um Excel. Imagina isso. Então, desde CEP e por aí vai. O plano que contrata, tudo isso no ambiente protegido, de teste, evidentemente, né? E nós levamos um dataset com 4 milhões de consumidores de uma base performada, que a gente fala, né? Uma base que já tinha ocorrido o que a gente queria descobrir. Em modelagem, pequeno dado técnico aqui, tudo começa na variável que você quer responder e explicar. Você não pode começar a brincar com dado. O que eu vou fazer com dado? Não sei, vamos ver o que dá. Não dá. Eu preciso responder risco de default de crédito. Eu preciso responder risco de roubo de um veículo, de batida daquele carro. Então é uma variável muito específica. E a gente tinha as nossas variáveis e combinamos aquelas variáveis. Imagina, né? 5.000 colunas, 4 milhões de linhas, realmente é Big Data, é um poder de processamento muito elevado para rodar. Aí a gente começa a brincar antes dos resultados. Que resultado que eu vou ter? Tempo de tela vai dar colisão de carro. E por aí vai, né? E aí que é uma materialização importante, né? Os dois resultados que mais me chamaram a atenção foi, primeiro, quem contrata planos de TV por assinatura e compra conteúdo sob demanda é quem tem a maior porrada no carro. Caramba, como é que a gente explica isso? É o dado que está dizendo. Então, quando você roda, você vai combinando quem deu porrada, quanto que contratou de assinatura, de filme, e aí você encontra que essa correlação é muito grande, ela mexe no modelo. A segunda que a gente encontrou, quem paga em banco estatal bate menos o carro. Opa! Olha que interessante isso. Você falou, que coisa curiosa, né? Isso é tangibilização. Então, é claro que depois você encapsula isso no modelo. Você começa a colocar pesos e medidas para essas variáveis que deram aderência na base performada e dali sai um modelo. E aí, quando encapsula o modelo, você roda o modelo e testa qual seria a diferença de perda, no caso a gente estava com o mercado de seguros, ou seja, do sinistro,
O sinistro tem uma curva X, se eu aplicar esse modelo, ele vai ter uma curva X menos Y de perda. Essa diferença, perdão o microfone, né? Essa diferença de X menos Não, Y... pode ficar um pouquinho. Essa diferença de X menos Y é o ganho. O ganho vale tantos milhões, numa carteira, no caso de 4 milhões de consumidores a tantos reais, e aí você materializa o valor daquele modelo, né? É assim que a gente faz. E você vê só, né? Com 2 variáveis eu consigo te contar uma história aqui, né? Aham. Uma boa história. E queria que você falasse um pouco, então, para a gente, dessa questão do carro conectado. Uhum. Por quê? Recentemente, eu fiz uma conversa aqui com a Zaima Milazzo, que é da Algar, e ela estava me dizendo que ela esteve num evento, né, lá fora do Brasil, e lá eles estavam falando sobre cada vez menos a gente usar celular. Isso que você tá me... E na hora, quando ela falou isso, eu falei assim, gente, hoje a gente usa celular para tudo. Aí você chega e fala assim, Rosane, vamos falar sobre carro conectado. Queria que você contasse sobre essa questão do carro conectado e como a Bridge tem feito isso. Sim. Nossa, esse é um tema que me faz sonhar todos os dias, é muito bom. Antes de tudo, o que é um carro conectado, né? Um carro conectado hoje é um carro que vem desde a linha de produção, lá na fábrica, com chip de telefonia embarcado, das telcos que a gente conhece. Esse chip embarcado na linha de montagem, ele faz com que o carro passe a ter a capacidade de transmitir aquilo que acontece com o carro. Por isso ele se chama carro conectado. Os carros têm hardwares embarcados, mesmo os não conectados, que a gente vê o nosso monitor desse hardware é o infotainment, né? A telinha que está ali na nossa frente, no banco da frente. Então o que o carro conectado faz é capturar informações, e aí são informações diversas. Também é um book de atributos enorme. Então você está falando de frenagem, você está falando de condição de motor, você está falando de estado do óleo, você está falando de um odômetro, uma leitura de odômetro, tem uma enormidade de dados. E a partir daí você passa a construir serviços em cima disso. É isso que nós fazemos, né? O que a Zaima, né? O que a Zaima falou Zaima, perdão. O que a Zaima falou é muito pertinente, porque eu tenho um novo hardware, né? Se você pensar, você tem um smartphone com rodas agora, né? A sensação que dá, por exemplo, quando entra num Tesla, aquela super tela, você fala, isso aqui é um carro ou é um smartphone? Então, se você tem um smartphone sobre rodas agora, você passa a se comunicar com o mundo, você passa a ter várias possibilidades. E serviços ali são embarcados. Pegando o odômetro como exemplo, você tem condição de fazer uma leitura remota de odômetro, logo, uma concessionária pode te convidar para uma manutenção preventiva, 10 mil quilômetros, 20 mil quilômetros, e já te mandar previamente todo o orçamento do carro, tudo pronto, porque fez uma leitura remota do veículo, a partir de saber que aquele teu odômetro estava com 10 mil quilômetros, logo ela pediu permissão, acessou os dados do seu carro e te manda sem que você tenha que deixar o carro, fazer o agendamento. Uma ação pré. Primeiro, que experiência do consumidor maravilhosa, né? Uhum. Poxa, estou dirigindo meu carro, estou vendo preciso ligar para a concessionária, preciso agendar. Não. Eu autorizei que eles me procurem e ali eles já estão mandando, seu carro está em perfeitas condições, só precisa trocar o óleo de 10 mil, etc. e tal. Então a gente deixa de ser conectado no sentido de usar o telefone para ter mais um meio. A gente está falando aqui de IoT, né? São coisas para coisas se falando, né? Para o carro. Então o carro passa a cumprir essa função complementar, né? De nos manter conectado. Isso é incrível. Isso é incrível. E a Bridge dessa história? A Bridge, ela vem para isso acontecer, tem muito problema no meio do caminho. O que nós somos é um grande consolidador no fim do dia, né? Entre um universo de N montadoras para vários outros universos de N bancos, N seguradoras.
Então, a existência desse meio do caminho ela é fundamental para essas coisas acontecerem. Um ótimo exemplo, puxando meu lado de sociólogo, fazendo analogias aqui, é o iFood, né? O iFood, antes você telefonava para a pizzaria e pedia uma pizza. A pizzaria vendia 10 pizzas, né? Não vou discutir margens nem nada aqui. A partir do momento que você vai para o iFood, a pizzaria vende 1000 pizzas, eventualmente. Porque tem alguém no meio que junta um mercado de um lado e o outro do outro. E é o que nós fazemos. Então, se você pensar uma montadora falando com um banco diretamente, sim, sai negócio. Só que o volume de negócio para as duas extremidades vai ser pequeno. Porque aquele banco vai querer todas as montadoras, porque ele opera com todas as marcas. Aquela montadora vai querer todos os bancos, porque os carros são financiados não só em um banco, tem vários bancos. Então essa junção, e a gente fala que a gente consolida volumes, hoje nós temos 5 montadoras na plataforma, com 8 marcas. 1 ano e meio. Eu passo a levar para as seguradoras, que é o nosso primeiro mercado, o volume de 5 montadoras. A seguradora sozinha, se fosse uma montadora, ela provavelmente não ia conseguir botar esse ovo em pé. Então é isso que nós fazemos. E para isso acontecer, além da consolidação de volumes, para fazer com que o plano de negócios seja positivo lá embaixo, na última linha, a gente tem problemas importantes a resolver no meio do caminho. O primeiro é tecnologia. Você precisa ter uma única API, por exemplo, para integrar todo mundo de um lado e todo mundo do outro. Senão, se você deixar, por exemplo, um banco integrando com 5 montadoras, eu não sei quando isso vai acabar, mas vai demorar anos para acontecer, né? Se for priorizado, por exemplo, né? A gente dá uma API e se conecta. Um outro problema que a gente resolve, que esse é o mais sensível, é base legal, né? Como é que a gente lida com a privacidade do proprietário do veículo no acesso aos dados. Então a gente tem um esforço bastante importante com advogados para resolver a base legal e fazer com que a operação ocorra com segurança em termos sob a ótica de dados, né? Então eu estou falando aqui tecnologia, estou falando jurídico e, super importante, voltando ao teu ponto anterior, é produto, né? O que vai trafegar entre eles? Aí eu volto talvez naquela dica que você me perguntou e eu respondi. Tem que trafegar alguma coisa que alguém queira comprar e alguém queira vender do outro lado. Então tem que ter a gente num desenvolvimento de produto, de solução, para que essa conexão, depois de resolvido... Na verdade, primeiro vem isso, né? Depois a gente resolve tecnologia e a parte jurídica. Que o que for trafegado lá seja algo que vale a pena ser comprado. Não só do ponto de vista do consumidor, que vai ter uma experiência melhor, como gera lucro para essas empresas, porque está na cara que a gente tem muita produtividade a buscar, e gere receita para as partes, né? Então é só isso que a gente faz. Gil, mas especificamente para o consumidor, como é que ele é impactado? Ele é impactado sem dúvida positivamente. Para usar o exemplo da recuperação de veículos roubados, que é o nosso produto número 1, se a gente recupera carro, menos perda para a seguradora. Menos perda para a seguradora, mais barato fica o seguro. Esta é a equação para dar um impacto direto e no bolso, né? Tem um outro efeito adicional, é que a gente não instala nada nos carros. Eu uso a tecnologia embarcada. A gente é a camada de tecnologia cerebral de dados para fazer aquele hardware produtar, né? Então as montadoras adoraram, né? Super, super. Facilitou demais a vida. Super. É uma linha hoje de despesa para as montadoras, né? Porque tem um hardware consumindo dados todos os meses, né? E hoje a gente ajuda eles a diluir custo, né? Com a receita que gera. Então, voltando ao ponto do consumidor, assim, o impacto é custo, sem dúvida nenhuma, e outra experiência, né? Você não precisa fazer nada. Já está pronto. Quem tem rastreador, é uma parcela muito pequena da população hoje, cara, você tem que parar o carro. Vem um camarada que você não conhece, instala um negócio que você não sabe que pode acontecer, num lugar que você não pode ver. É comodato, é uma jornada que funciona, dá resultado, né? Mas é uma jornada de um dia para o consumidor mais chatinha, né?
E um banco, uma seguradora tem que administrar esse processo, mais uma administração. Então isso acaba sendo eliminado, né? Eliminado. Quem quiser saber mais sobre isso, conta o site da Bridge. O site da Bridge. Lembra que o nome era difícil, né? Então a gente tem um Bridge com 2 Ds de dados. BRIDDGE.co. Interessante. Bridge.co. Vai ser um prazer receber todo mundo lá. Gil, eu queria pedir para você para deixar um recado. A gente está se encaminhando para o final dessa conversa hoje, porque você já combinou comigo Endeavor, né? Super. Um recado para quem está nos assistindo. Ali, ó, olhando para lá. Para lá? Olha, mais uma vez, partindo da experiência que eu estou vivendo, eu acho que para mim a palavra, Rô, é persistência. É gostoso contar boas histórias, mas a cozinha ela é uma bagunça, né? Então eu acho que assim, eu estou aprendendo que quem persiste prospera. Então é do coração assim daquilo que eu estou vivendo. Claro que tem que persistir em alguma coisa que vale a pena, né? Você tem condições de persistir naquilo, né? Não vale persistir em qualquer coisa. Então quem persiste prospera. Bacana. Gil, eu queria pedir para você contar para a gente como é o seu momento pausa na programação, que é a hora que você relaxa, recarrega a sua energia. Família. Para mim é o principal momento. Você trouxe umas fotinhos. Eu trouxe. Eu sou casado, tenho 2 filhos, né? Esse aí que não gosta de olhar para a câmera é meu filho mais velho. A gente tem um hobby, eu e ele. A gente vai em praticamente todos os jogos do São Paulo. Foi difícil fazer ser São Paulino, viu? Porque meu time tava numa draga, bicho. Na época que ele nasceu, eu trabalhava na Allianz, e a Allianz fez o Allianz Parque. Eu falei, ai menino, ele vai virar palmeirense. Joguei sujo e fiz ele virar São Paulino. Então, assim, sem dúvida, família. E tá aí um ótimo exemplo, eu e ele no estádio. Outro, eu adoro natureza. Esse sou eu nas minhas últimas férias, que eu tirei sozinho. Precisava de um tempo comigo mesmo. Fui pela 4ª ou 5ª vez para a Chapada Diamantina. Sou apaixonado pela Chapada Diamantina. Para quem conhece, é um lugar especial no Brasil, fica na Bahia. E aí é o Vale do Pati. Foram 5 dias aí nesse vale sozinho, com um guia, claro, né? E eu acho que a gente volta muito diferente depois de uma experiência dessa, né? Eu quero repetir várias vezes. Tem mais uma? Tem de corrida, né? Essa moça sorridente aí no meio, com o número 125 no peito, é minha filha mais nova, a Lorena, vendo o papai correr, vai comigo no Ibirapuera treinar de vez em quando. Papai, quero correr também. Então a minha pequena leoa, minha filha mais nova, corre. Eu acho que ela pode ser que dê uma boa corredora depois, quando ficar mais velha. Então meu momento pausa, família, natureza, isso é muito bom. Bacana. Gil, obrigada demais pela conversa de hoje. Eu amei. Eu que agradeço, Rô. Obrigado demais pelo convite. Obrigado, Karina, por ter nos conectado. Eu também amei, foi ótimo, muito bom. Papo muito gostoso. Meu amigo, minha amiga, eu quero te convidar para seguir o Pausa na Programação nas redes sociais, se inscrever no nosso canal do YouTube e do Spotify. Quero convidar você a visitar o site dos nossos patrocinadores. Muito obrigada, meus amigos. Até a próxima semana. Obrigada. Tchau, tchau.